Todo mês de maio é marcado pela presença e lembrança amorosa de Nossa Senhora. No entanto, o dia 1º de maio é um dia muito especial também para a igreja, porque a gente celebra o dia de São José Operário, em homenagem ao Dia do Trabalhador, que é também dia 1º de maio. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor a relação que a igreja tem com o trabalho e por que São José se tornou o patrono dos trabalhadores, o episódio de hoje do podcast Vamos Juntos vai dar um mergulho na história e também na doutrina social da igreja para a gente entender um pouco mais sobre as relações de trabalho, como é que a igreja interpreta tudo isso e a contribuição de São José nisso tudo. Bom, tem muita coisa para a gente explorar, né? Então nós te convidamos para vir com a gente nessa reflexão muito bacana à luz do Dia do Trabalhador. É só vir. Vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria quero te acolher aqui nesse espaço para a gente poder entender um pouco mais o trabalho à luz da doutrina social da Igreja e qual que é a relação de São José com este dia. Minha gente, para começo de conversa, dia 1º de maio a gente celebra o Dia do Trabalhador. E juntamente com este dia, a gente celebra também São José Operário. E essa comemoração de São José não é tão antiga assim não, tá? Ela foi dada à igreja a partir do ano de 1955 pelo Papa Pio XII, que em meio à Praça de São Pedro, repleta de mais de 200 mil pessoas, cristianizou a festa civil do Dia do Trabalhador, que era o dia 1º de maio, para dignificar os frutos do esforço humano através do trabalho. Ele disse assim: queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis de equitativa repartição de direitos e deveres, para que ninguém seja explorado. Mas aí onde é que entra São José no meio disso tudo? São José foi dado à humanidade para exprimir visivelmente as adoráveis perfeições do Pai, para ser a sua imagem aos olhos do Filho de Deus. No Evangelho, nós podemos especificar o tipo de trabalho pelo qual São José garantia a sustentação da família de Nazaré, o trabalho de carpinteiro, o trabalho de operário. No desenvolvimento humano de Jesus, em sabedoria, estatura e graça, a virtude do trabalho era notável. E nesse sentido, São José tem uma grande importância para Jesus, se verdadeiramente o Filho de Deus, feito homem, escolheu para revestir em si mesmo sua aparente filiação. Jesus, o Cristo, quis assumir a sua qualificação humana e social a partir do operário José. Isso quem nos disse foi o Papa Paulo VI, São Paulo VI, na alocução que ele fez em 1964, no dia 19 de março. Através desse homem justo, São José, Deus nos cativa a buscar a santificação das nossas atividades. Ele nos ensina a dedicar cada dia de trabalho, as nossas forças, o fruto da nossa dedicação para o alcance da santificação também da nossa vida. E São José, sendo o patrono dos trabalhadores, a igreja se volta para ele pedindo a sua proteção contra as injustiças e quem tem seu direito violado perante o trabalho. Foi aí que entrou São José nesse Dia do Trabalhador. Já existia essa data na Europa, depois ela foi alastrada, logicamente, pelo mundo todo, e São José entra aí como operário, porque é muito explícito na palavra, que São José era um homem justo e era um trabalhador. Bom, essa é a perspectiva que a gente tem na igreja de São José com relação ao Dia do Trabalhador. Mas também à luz da Palavra de Deus e da doutrina social da igreja, a gente vai trazer uma reflexão sobre o trabalho. Já nos diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17: o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho.
disse Jesus. A dimensão do trabalho é uma grande característica da complexa dignidade do ser humano. Cada pessoa é sonhada e desejada por Deus em seu divino trabalho criador. A Bíblia começa falando de Deus como trabalhador. Um Deus que faz um belo trabalho de amor, criando tudo que existe e com beleza profunda e transcendente, especialmente criando o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. A gente viu isso lá no livro de Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 até o 26. Nesse sentido, a dignidade humana se torna forte e presente, sobretudo no fato de ter sido criada por Deus como imagem e semelhança dele. E Deus, dentre as características que deu para toda a humanidade, nos apresentou como um dom o trabalho. Deus nos chama também a continuar criando e cultivando o trabalho que Ele mesmo começou. E Ele não nos abandona, porque, como o próprio Jesus disse, o Pai trabalha sempre. Essa compreensão teológica a partir do livro do Gênesis é fundamental, porque ela ajuda a gente a entender que o trabalho jamais foi uma espécie de maldição divina para a humanidade, como muita gente pode entender. A Igreja professa a dignidade do trabalho, porque professa antes a fé em um Deus que é trabalhador, que é operário, que trabalha sempre e nos convida a tomar parte no seu santo trabalho. O próprio Jesus, que assumiu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado, foi um grande trabalhador, passando a maior parte de sua vida sobre a terra exercendo o ofício de carpinteiro. Trabalhou com as mãos humanas, como nos diz a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 22. E depois, em seu ministério público, também trabalhou incansavelmente pela libertação e dignidade integral da pessoa humana. É uma pena que tantas vezes o trabalho tem se tornado um instrumento de sofrimento e de exploração na vida das pessoas, em especial de tantos jovens. Quantas vezes o trabalhador ou a trabalhadora desenvolve seu trabalho com dedicação, mas não recebe o devido reconhecimento social. Tem direitos que já são poucos e fracos, atacados e submetidos à lógica do mercado, ao produtivismo desumano e ao consumismo sufocante, ferindo a dignidade humana por causa de dinheiro. O trabalho é essencial, mas é Deus, não o trabalho, a fonte da vida e o objetivo final da humanidade. Por consequência, a Igreja nos ensina que a exigência da justiça deve reconhecer a dignidade de cada pessoa e lhe dar o que é devido. Está muito acima da busca pelo lucro somente. Por isso, a Igreja denuncia, abre aspas, o curso da história está marcado por profundas transformações e por exaltantes conquistas do trabalho, mas também a exploração de tantos trabalhadores e trabalhadoras pelas ofensas à sua dignidade. Isso está no compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 267. É muito triste e fere até a Igreja perceber que o ser humano muitas vezes é reduzido e humilhado a uma forma muito excessiva de trabalho, principalmente a partir de uma carga horária, com péssima remuneração, péssimo salário e com tendência ideológica que deseja naturalizar a diferença salarial entre homens e mulheres. É uma imensa dor que ainda existam milhões de pessoas sem teto, sem terra, sem pão, sem emprego, sem acesso a lazer, à cultura, a uma educação de qualidade. Mas, conforme nos exorta o Papa Francisco, a gente pode clamar: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. Esse foi um discurso do Papa Francisco aos participantes do primeiro Encontro Mundial dos Movimentos Populares que aconteceu em outubro de 2014. E o Papa segue nos alertando que toda a falta de emprego aos jovens e a tantas outras pessoas, o trabalho informal sem direito nenhum, que deixa o trabalhador ainda mais exposto a diversas formas de exploração, essas e tantas outras situações de trabalho são um resultado da opção social prévia de um sistema econômico que coloca os lucros acima do homem. Em um mundo em que reina a primazia do capital sobre o trabalho,
há uma inversão perversa das coisas, transformando o homem em mercadoria e a mercadoria em valor quase humano. Como também já nos disse Emicida, um grande rapper daqui do Brasil, quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. Tem muita gente que explora os seus trabalhadores, os funcionários de suas empresas, para poder subir, galgar algum degrau econômico, lucrando muito em cima da cabeça do povo que é mais pobre, dos seus funcionários. Eu inclusive vi uma charge que dizia assim, o menino perguntava para a mãe, né? Mãe, o que é o lucro? Ela respondia, o lucro é o salário não pago aos trabalhadores. Quando o lucro se torna extremamente excessivo, a gente está percebendo que tem gente que está recebendo de menos e está trabalhando demais. A igreja nos ensina que o trabalho possui duas dimensões específicas. Uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. A dimensão objetiva ela é marcada pelo conjunto das atividades, recursos e técnicas de que a gente pode dispor para produzir trabalho. E a dimensão subjetiva ela se caracteriza pelo próprio agir do ser humano como um ser dinâmico, realizando a natureza do trabalho em nossa humanidade. Em uma relação de hierarquia, a dimensão subjetiva vem em primeiro lugar, porque, como nos disse São João Paulo II, independentemente do seu conteúdo objetivo, o trabalho deve ser orientado para o sujeito que o realiza, porque a finalidade de qualquer trabalho permanece sempre o homem. Porque, na verdade, o trabalho devia complementar a nossa humanidade e não o contrário. Importa mesmo que a gente descubra a nossa dignidade integral, lutando bravamente por ela e diariamente a partir de Cristo e do seu Evangelho. Disso nós não temos dúvida. A Bíblia é o grande farol que orienta a vida cristã. Então, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente consegue ver que os escritores da Bíblia se confrontaram com a realidade do trabalho também. Sendo que na Bíblia a gente encontra duas principais formas de organização do trabalho, a partir da sociedade familiar e da sociedade que vivia sob o regime da monarquia. Com relação à sociedade familiar, a gente vê nos livros do Pentateuco, quem é que sabe o que é o Pentateuco? Muito bem, os 5 primeiros livros da Bíblia com os patriarcas. O que é que a gente vê lá? Os meios econômicos são voltados para a sobrevivência da família. As unidades familiares estavam dedicadas, então, à pecuária e à agricultura. Não tinha nesse sistema administrativo a burocracia, os problemas, então, eram resolvidos pelos anciãos e pelos juízes. Foi a sociedade familiar, depois a sociedade tribal. A partir de Davi e Salomão, a gente consegue ver, então, estabilizada a monarquia com o sistema tributário. Começaram então a serem pagos os impostos. Havia o sistema administrativo que cobrava dos trabalhadores pagamentos de impostos para poder pagar os luxos das pessoas que viviam nos grandes palácios e tudo mais também da administração real, militar e civil. Tudo mantido pelo trabalho explorado. Então surgem as classes sociais muito bem definidas. Os agricultores, que eram pobres, a aristocracia poderosa, os latifundiários. Os pobres vão se afundando cada vez mais na miséria, por causa dos altos impostos colocados pelos ricos. Havia desemprego, fome, doenças, famílias expulsas da terra. Assim era a realidade do povo de Israel. Realidade, porém, denunciada pelos profetas, como Amós, Isaías, Jeremias e alguns outros. Na Bíblia também a gente encontra a mensagem do trabalho em 3 referências. Primeira, a lei do sábado. O mandamento do descanso sabático foi instituído em defesa dos pobres. Tem uma função também libertadora. Tem 2 versões. No livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 até 15, é um bom exemplo, porque lá a gente consegue ver que no sábado não se faz trabalho nenhum, nem mesmo com relação aos animais. Essa lei do descanso sabático relaciona a lei do sábado com a experiência de libertação do povo do Egito. O povo de Israel brota de um grupo de trabalhadores e essa é a origem do povo. A segunda versão está no livro do Êxodo,
no capítulo 20, versículo 8, e tem como motivação a criação, relacionando o sábado como o repouso de Deus no 7º dia da criação. Trabalho e descanso é o fazer de Deus, a ação de Deus que gera a liberdade e gera a vida. Não se entende o trabalho sem o 7º dia. A segunda mensagem que a Sagrada Escritura pode nos trazer com relação ao trabalho é a mensagem do reino de Deus. O Salvador da humanidade é então um trabalhador e filho de uma família de trabalhadores. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, se assume em uma classe social. Jesus vive a opressão dos trabalhadores. Assume o trabalho como uma realidade e não só em teoria, viu? Muitas parábolas de Jesus usam o trabalho para explicar o reino de Deus. Além disso, Jesus escolhe um grupo de trabalhadores para acompanhá-lo na missão. Uma comunidade alternativa ao modelo de comunidade do Império. Todo trabalho participa no serviço a Deus. Terceira mensagem que a gente pode tirar da palavra de Deus a partir da realidade do trabalho é a mensagem de fraternidade. A gente tem então nas cartas de Paulo a mensagem de que o valor do trabalho está na lei do amor, a lei máxima do Evangelho. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, a gente consegue ler que se alguém não quiser trabalhar, também não deve comer. O apelo que Paulo faz é para que nunca ninguém se canse de fazer o bem e que se alguém não precisar trabalhar, que trabalhe a si mesmo, para a gente poder dividir tudo com os mais pobres. O fruto do trabalho deve ser partilhado para que ninguém passe necessidade. Que nos ensina também a doutrina social da Igreja a partir de alguns documentos e também do magistério. A gente tem a Rerum Novarum. Foi publicada na época da Revolução Industrial do século XIX, contexto em que o pobre e o mundo do trabalho continuam conectados, assim como estavam no tempo de Israel e no tempo de Jesus. O capitalismo continuou o processo de reprodução de trabalhadores pobres. Dentro desse contexto, a Rerum Novarum, que é de 1891, vem em defesa dos trabalhadores. E a gente pode citar, por exemplo, que ela se opõe ao trabalho infantil, defende a proteção diferenciada para as mulheres, defende que o salário seja justo e suficiente para o sustento, defende a previdência social, seguro à saúde, política de emprego e renda e outros direitos para garantir o futuro da família. Também a gente encontra a Laborem Exercens. Foi publicada em 1981 para comemorar os 90 anos da Rerum Novarum e ela foi publicada pelo Papa João Paulo II. Identifica a raiz do problema que vem a ser a inversão economicista, que Marx chama de alienação, a transformação do trabalho em mercadoria, submetendo então a pessoa à lei da oferta e da procura. Fica muito próximo o pensamento de João Paulo II com o de Marx, ao contrário do que muita gente possa pensar. Essa inversão começa com a Revolução Industrial, que gera o principal conflito da nossa sociedade contemporânea, que é o conflito do mundo do capital com o mundo do trabalho. João Paulo II diz que não há outra possibilidade de superação desse erro, dessa inversão, senão se introduzirem mudanças na linha da primazia do trabalho humano sobre o capital. Por isso a gente tem a frase de João Paulo II: o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. O que é que nos diz então o Papa Francisco a respeito do trabalho? A Laudato Si deixa claro que o mundo do trabalho é parte da solução da crise ambiental, não é parte do problema. Sem trabalho não há dignidade. É importante o tempo do descanso, pois assim, não sendo, é escravidão. O mundo que não conhece o valor do trabalho não entende a Eucaristia. Mas também o Papa Bento XVI traz para a gente algumas coisas interessantes. Elaborada na Caritas in Veritatis, que em seu número 63 trata sobre a ideia do trabalho decente, o Papa Bento XVI fala que o trabalho deve ser expressão da dignidade essencial dos homens e das mulheres. Trabalho decente implica, então, buscar raízes na espiritualidade cristã. O cristão é seguidor de um crucificado.
E nessa nossa história atual de luto e luta, Deus continua trabalhando junto a todos nós. Os cristãos não podem se deixar vencer pelo sistema. Precisamos estar sempre aprendendo de Jesus a semear e a acreditar no processo de mudanças. Como nos diz o Papa Francisco, mudança de estrutura acompanhada de conversão de atitudes. Nas vítimas do sofrimento e exploração é preciso ver a presença de Jesus. As vítimas são a carne de Cristo. O dia do trabalho só vai haver verdadeiramente quando todos os dias forem o dia da dignidade integral do trabalhador. Sejamos irmãos, tenhamos fé e continuemos trabalhando sempre como nosso Pai que está nos céus e nos seus em suas lutas, trabalhando conosco para que o seu reino venha a nós. Enquanto isso, que não nos falte o pão de cada dia, até o grande dia em que Deus, então, será tudo em todos. Daí, meus queridos e queridas, a pessoa, então, se torna o parâmetro da dignidade do trabalho. Não há entre nós o trabalho mais e menos importante, porque todo trabalho honesto é digno de gratidão e de reconhecimento, tendo sua real importância na escala da sobrevivência humana. Juntamente com a comemoração do Dia do Trabalhador e do Dia do Trabalho, a gente celebra o nosso querido São José, operário, padroeiro dos trabalhadores. Através dele, Deus nos chama a santificar as nossas atividades de trabalho. O trabalho dá dignidade à pessoa e faz da pessoa participante importantíssimo no plano do amor de Deus. Quando, ensinando a gente a trabalhar com dedicação e fé, alegria e esperança, o caminho da santidade, a imitação de São José, nos permite aproximar-nos cada vez mais da graça de Deus. Que a Virgem Maria, nesse mês de maio, e São José intercedam pelos trabalhadores, bem como pelos empregadores, para que tenham condições e desejo de abrirem suas portas aos necessitados de um trabalho digno. Espero que vocês tenham aproveitado bem toda essa nossa formação, essa nossa pesquisa que a gente fez aqui a respeito da relação de trabalho, a relação que São José tem com tudo isso. Se você anda procurando emprego, se você ainda está aí agoniado, doido para trabalhar, calma. Organize bem o seu currículo, faça seu esforço também humano e coloque a Deus na intenção, né? Reza aí pedindo a Ele um bom trabalho e se preparando bem para exercer com dignidade o trabalho que Deus te der. Desejo a vocês uma semana muito maravilhosa. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abração, fica com Deus. Até o próximo episódio do nosso podcast. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.